Acabou o movimento de alta no Bitcoin? Bom, é isso que se pergunta diante do que a gente está vendo com os preços nesse presente momento em correção. Será que agora é hora de comprar? Será que agora é hora de se preparar para uma correção mais acentuada que vai vir proteger o capital, ficar de fora apenas observando? Vamos conversar sobre isso, sobre esse movimento corretivo acontecendo no Bitcoin nesse vídeo de hoje. Se você gostar do conteúdo, você já sabe muito bem o que você precisa fazer. Deixar o dedo no like, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, compartilhar o vídeo com os amigos e também me seguir lá no meu Instagram, brunocosta.019, o arroba tá na tela, o link tá na descrição do vídeo. Bora falar do mercado em si. Bom, essa correção aqui não é uma novidade para a gente. Por quê? Porque no último vídeo que a gente produziu falando sobre o movimento de curto prazo do Bitcoin, que foi na quarta-feira, a gente comentou sobre o que vinha acontecendo no movimento dos grandes players de realização de lucro. Domingo, segunda, terça, mais de 700 milhões de dólares de lucro realizado quando a gente se aproximou aqui dessa região de 66, 67 mil dólares por unidade. E de lá para cá o Bitcoin fez esse movimento corretivo. E agora, será que esse movimento aqui ele tá interessante para a gente poder posicionar novas ordens de compra? Primeiro ponto aqui que a gente tem que observar, galera, é que aquele padrão que eu falei para vocês anteriormente, ele vem se repetindo mais uma vez. Os grandes players dentro do mercado, eles não estão mais capturando nesse presente momento em que a gente está rallies de alta, como foi esse aqui, onde eles compraram aqui, venderam aqui, a gente passou aqui alguns meses, ou então como esse aqui, que eles compraram aqui, venderam aqui, a gente passou mais alguns meses. Eles estão trabalhando de uma maneira diferente dentro do mercado, com movimentos mais curtos, onde, por exemplo, a gente consegue ver, diante da análise on-chain, um posicionamento deles, por exemplo, em regiões como essa daqui, e logo em seguida que o preço do Bitcoin sobe, eles já vendem. Isso aqui aconteceu várias vezes. O preço dá uma caída, eles compram de novo, o preço dá uma subida, mais uma realização de lucro por parte deles. E assim a gente foi indo. O período de acumulação mais forte que eles fizeram foi aqui dentro, e logo que o preço do Bitcoin subiu, teve outra realização de lucro deles por parte aqui, na casa aqui dos 64 mil dólares, quando tocou até, né, pela primeira vez aqui na média de 200 períodos do gráfico de 4 horas. Aí repetiu o movimento, comprou aqui, vendeu aqui em cima. Enfim, eles estão fazendo aqui, né, movimentos de trade de curtíssimo prazo, onde eles compram, logo em seguida eles realizam suas vendas e assim a gente vai indo. A gente identificou isso aqui, começou a surfar esse tipo de movimento aqui junto com eles, né, para poder aproveitar as oportunidades. E agora aqui mais um movimento corretivo aconteceu no Bitcoin. Diante disso aqui, o interessante ao meu ver aqui é observar um seguinte ponto. A gente sempre vem tendo aqui o movimento do Bitcoin tendo um fundo mais alto que o fundo anterior. Por exemplo, a gente teve aqui esse movimento onde eles comprou aqui, venderam aqui em cima, mas voltaram a comprar logo aqui embaixo, acima do fundo anterior, que é aqui uma estrutura de alta, querendo ou não. Sempre que o fundo é acima do fundo anterior, a gente tem uma estrutura de alta, mesmo que seja uma estrutura de alta de curtíssimo prazo, para depois voltar para o movimento corretivo. Isso seguiu acontecendo. Aqui a gente teve compra deles, teve venda aqui, e aqui a gente fez um fundo que foi um pouco acima desse outro fundo. Aqui é a mesma coisa, eles venderam aqui em cima que eles compraram aqui embaixo, e aqui fez um outro fundo acima desse fundo anterior. E agora o que a gente precisa ver é o preço do Bitcoin conseguindo se manter dentro desse canal que foi formado aqui. Reparem que a gente tem aqui um canal de alta. Vou até tirar aqui essas setas aqui para o lado aqui para vocês poderem ver com maior precisão e desenhar aqui no gráfico o canal de alta em que a gente está. Por exemplo, a gente tem aqui, olha só, os fundos do Bitcoin, certo? Aqui tem um canal aqui e aqui a gente tem um outro canalzinho aqui, olha só. A gente tem aqui o Bitcoin fazendo aqui um canal. A gente pode ajustar aqui para ficar mais preciso o movimento. Enfim, o Bitcoin está aqui fazendo um canal, buscando aqui sempre aqui um topo mais alto que o topo anterior, mesmo que seja pouca coisa, e um fundo mais alto que o fundo anterior também dentro de uma estrutura de alta. E agora a gente está na base aqui desse canal em si e junto da média móvel de 200 períodos no gráfico de 4 horas, que eu já comentei para vocês, que é um setup bem interessante para quando a gente quer trabalhar com operações de trade em si, ficar ali alguns dias ou algumas semanas segurando uma operação, porque quando o preço está acima desse patamar, acima da média de tantos períodos, a gente tende a ter rallies de alta acontecendo, quando está abaixo a gente tende a ter rallies de baixo, o preço caindo cada vez mais. Então, seria muito interessante a gente ver o preço do Bitcoin conseguindo se manter dentro dessa região aqui pelo fim de semana, para no decorrer da semana que vem a gente vir buscar um patamar superior, e quem sabe agora sim conseguir romper a barreira dos 67 mil dólares que a gente não conseguiu
romper anteriormente, né, nessa semana que a gente passou e na outra semana também que a gente se aproximou dela aqui atrás, certo? E aí sim buscar toda aquela liquidação de mercado futuros que a gente tem aqui na casa aqui, né, dos 67 mil até os 70 mil dólares por unidade, para finalizar esse rally e voltar para dentro de um movimento corretivo no mercado em si. Uma coisa que a gente não pode ver acontecendo aqui, que eu não gostaria de forma alguma de ver acontecendo, galera, é isso aqui, o preço do Bitcoin buscando aqui essa base de preço, ou fazer o rompimento direto dela nas próximas horas, ou então buscando a base, dando uma respirada, mas essa respirada a gente parar, por exemplo, no meio desse canal e voltar a cair para poder perder esse mini canal de alta que a gente tem aqui e perder aqui esse último fundo, porque daí, caso esse último fundo venha a ser perdido, a gente pode ver uma reversão desse movimento de curto prazo que a gente está presenciando, onde o preço do Bitcoin, ele cai um pouquinho, eles compram, ele sobe um pouquinho, eles vendem, ele cai um pouquinho, eles compram, ele sobe um pouquinho, eles vendem, porque caso a gente venha perder aqui esse último fundo formado, a gente pode reverter a estrutura novamente para uma estrutura de baixa dentro do mercado em si, e aí esses aqui, né, passar a ser os novos movimentos do preço caindo e fazendo quedas cada vez maiores para poder buscar as liquidações de mercado futuros que a gente tem nas partes aqui inferiores do gráfico em si, e fazer aqui, né, a última queda do ciclo pelo mês de agosto, pelo mês de setembro. Eu acredito, né, como eu já disse para vocês no vídeo de ontem, inclusive aqui no canal, que a gente vai ter, né, uma última queda aí dentro do mercado em si, acontecendo entre agosto, setembro, outubro, mas acho que a gente ainda vai finalizar esse movimento aqui que a gente está vendo antes desse movimento corretivo acontecer. Então, por hora, eu vejo aqui que a gente tem mais uma oportunidade de curto prazo, mas lembre-se sempre, com o stop setado, porque o risco se torna mais elevado caso a gente venha perder a média de 200 períodos, mas acredito que a gente tem aqui uma oportunidade. Até porque a gente teve realização de lucro acontecendo até terça-feira, ó. Terça-feira aqui a gente teve realização de lucro acontecendo. Aí depois a gente parou as realizações de lucro e o preço ele começou a cair. A gente passou agora, nessas últimas 2 dias que a gente teve, realização de prejuízo. A gente teve aqui 131 milhões de dólares e aqui a gente teve 138 milhões de dólares. Ou seja, a realização de lucro por parte dos grandes players, ela já parou de acontecer. Exatamente como está acontecendo, né, em todos os últimos movimentos. A gente tem aqui uma alta do preço, eles realizam lucro, para de realizar lucro, o preço corrige. E aí começa a realização de prejuízo por parte dos pequenos players. E aí eles vão, os grandes players compram de novo, o preço sobe. E assim a gente está indo trabalhando o movimento. Esse próximo movimento aqui, caso ele venha esse movimento de alta dentro desse canal ainda que a gente visualizou, vai fazer com que o preço suba acima de 67 mil dólares e aí sim ativar a liquidação de mercado futuros e talvez fazer um movimento um pouco mais forte de alta do que esses movimentos curtos aqui que a gente está vendo, né? Porque se ativar a liquidação de 67 mil dólares, a gente pode começar a ativar todas as liquidações que a gente tem, que vai lá da casa dos 67 até os 70 para poder fechar essa região e voltar para um movimento corretivo no mês de agosto, no mês de setembro, tendo visto semana que vem também, a última semana do mês de julho, né? Então pode casar bastante também essa questão de análise que o pessoal faz em relação aos movimentos do Bitcoin no decorrer dos meses, do ano, enfim. Mas se o preço do Bitcoin, né, viesse a entregar aqui um movimento, poderia ser um movimento mais forte do que está sendo de costume, né? Porque poderia ser uma alta de 10% na semana que vem, depois mergulha para o movimento corretivo agosto, setembro e busca a capitulação cíclica. Enfim, é algo que pode vir a acontecer, algo que a gente tem que ficar de olho. O nosso indicador aqui, né, que apresenta aqui se a gente está em momento de fazer compras aqui de curto prazo ou não, ele abaixou aqui, né, um pouco o seu risco. A gente pode ver que a gente quase chegou a tocar aqui em zona de extremo risco quando a gente bateu ali por volta dos 66.500 dólares. Não ativamos a zona de extremo risco que indicava a venda das posições em si, mas a gente se aproximou. Agora esse risco arrefeceu um pouquinho, inclusive buscou o patamar mais baixo aqui do movimento desde que a gente estava ali na casa dos 62 mil dólares por unidade. Agora a gente está aí na casa de 64 mil dólares por unidade, né? Então, embora não esteja na melhor zona de compra, já dá uma aliviada para poder posicionar operações em si, claro, sempre com stops controlados, para que caso o mercado venha contra você, você não perca dinheiro nessas posições. A gente tem que ficar de olho também aqui nesse indicador para ver se os grandes players vão posicionar alguma ordem de compra, tá bom, galera? Por quê? Porque aqui a gente consegue ver, né, ordens de compra e ordens de venda
posicionadas, inclusive a gente viu aqui que foi retirado algumas ordens de venda que estavam posicionadas lá na casa de $80 mil por unidade, mas a gente tem que buscar aqui, ver se eles vão posicionar, por exemplo, uma ordem de compra aqui, ó, vamos supor, o preço do Bitcoin está aqui em $64.150 mais ou menos. Seria muito interessante para a gente ver uma ordem de compra forte surgindo aqui nos $63.500 ficando posicionada, porque a gente ia olhar para essa ordem e ver, bom, eles estão botando aqui uma ordem de compra forte novamente para poder segurar o preço e voltar para dentro dessa tendência que a gente está vendo. Porque reparem aqui, né, que dentro desses movimentos que a gente foi vendo aqui, a gente sempre teve a ordem de compra deles sendo ativada. Aqui, por exemplo, a gente teve várias ordens de compra aqui sendo ativado, o preço fez movimento de alta, voltou, teve ordem de compra, voltou, teve ordem de compra aqui também, voltou, teve ordem de compra, enfim, sempre tendo ordens de compra sendo executada nesses movimentos corretivos que a gente está tendo, para depois puxar o movimento de alta e a venda deles naquele movimento de curto prazo que a gente já comentou. Então seria muito interessante a gente ver aqui uma ordem sendo posicionada, quem sabe no fim de semana por parte deles, para dar mais tranquilidade, estabilidade, que esse movimento realmente vai ser um movimento mais seguro, a gente até conseguir aumentar o capital das operações para tentar surfar talvez esse último movimento antes de buscar a capitulação cíclica. Porque tem essa também, né? Se a gente consegue fazer um movimento de segurar aqui, buscar acima dos $67 mil, começar a ativar as liquidações, se for até a casa dos 70, a gente pode vir a encerrar o movimento de alta próximo dos 70 e depois começar o último movimento corretivo. Então, talvez a gente esteja diante de um dos últimos trades que a gente possa vir a surfar dentro desse bear market que a gente está vivendo, né? Porque se a gente faz um movimento onde a gente busca agora esse repique dentro do mercado e depois a gente vá para a capitulação cíclica, comece um movimento corretivo mais intenso e último do mercado, que vem adiante, dali em diante, dali para frente, né? Já é movimentos de alta mais estruturado, onde a gente começa a fazer, né, um novo bull market, a gente não vai estar posicionado para trade mais, vai ser sim para movimentos mais de longo prazo. Enfim, falando agora de nossas operações, vocês sabem que eu não estava operando com Bitcoin, eu estava operando aqui com Ethereum, porque o Ethereum está mais forte que o Bitcoin. Seria muito interessante a gente ver o Ether segurando aqui dentro dessa região aqui em que a gente está também, né, conseguindo manter aqui a base do preço que ele tinha buscado anteriormente, foi até inclusive aqui onde a gente fez aqui a nossa compra, né, foi mais ou menos aqui dentro dessa região aqui, ó. A gente fez a nossa, na verdade, até tava aqui com o desenho já do Ether aqui abaixo aqui, né, foi aqui que a gente fez a nossa compra. Seria interessante se o Ethereum voltar aqui dentro desse patamar, conseguir segurar para dar mais uma respirada e quem sabe aí buscar os $2 mil por unidade dentro desse movimento em si. A minha posição de Ether, eu não realizei ela, ainda estou com essa operação montada, estou pensando até em subir a mão para o final de semana em si, devido aos movimentos que a gente tem dentro do mercado, mas estou pensando um pouco mais sobre isso antes de tomar essa decisão. Porém, outras realizações que eu vinha fazer, que me deu lucro nesse movimento aí que a gente vivenciou, foi aqui com Wave, certo? Eu passei pro pessoal dentro da comunidade cripto, eu não separei, deixa eu ver se eu tenho print aqui. Eu não tenho print aqui agora para poder pegar para vocês, mas eu passei pro pessoal da comunidade cripto, né, uma entrada com Wave também, muito por conta de ser uma altcoin ligada ao Ethereum, que quando a gente viu a oportunidade estava em um preço bom. Foi uma compra aqui e uma venda quando chegou aqui em cima. Eu vi, né, a realização de lucro por parte dos grandes players no Bitcoin e falei, bom, a gente pode vir a começar um movimento corretivo. Então, na terça-feira de noite, eu passei realização de lucro na Aave aqui para eles. A gente realizou lucro na Aave, a gente saiu de uma operação no 0 a 0 com estratégia, eu falei para eles, olha só, foram 3 operações que a gente estava, né? Teve uma operação aqui da Hyperliquid, que inclusive, ó, a Hyperliquid aí pode vir dar oportunidades em breve aí no longo prazo. Mas enfim, foi uma operação de Hyperliquid que a gente estava, que ela estopou, mas ela era uma posição com 5% que estopou curto. Aí eu falei pro pessoal, foi o seguinte, falei, galera, ó, a gente tá numa operação da Aave, que ela tá dando um lucro aqui de 10%, e a operação da Hyperliquid foi uma stop de 3%, ambas tinham 5% do capital em cada uma delas, ou seja, a gente realiza o lucro de Aave, vai cobrir o stop da Hyperliquid, vai sair com lucro ainda dessa posição, e bota o stop no 0 a 0 na estratégia em si, para poder preservar de risco caso o movimento corretivo venha acontecer. No outro dia rolou essa vela aqui. E agora a gente está mantendo apenas a operação do Ethereum, porque é um ativo mais forte contra o Bitcoin nesse presente momento, e por conta que a gente está tendo uma correção, que não está sendo uma correção, vamos dizer assim, que preocupa nesse presente momento. É claro que no decorrer dos dias ela pode passar a preocupar e deixar de ser aquela famosa correção saudável de mercado. Mas por hora é uma correção saudável, então ainda estou mantendo minha posição e posso botar o stop no 0 a 0 também, caso seja o caso, porque a gente comprou em 1841, né? 1841 que a gente fez a compra aqui de Ethereum. E também a gente está tendo aqui, né, o Ethereum contra Bitcoin tendo força ainda. Eu só não gostei desse último movimento aqui, ó.
Eu não gostei desse último movimento aqui. Onde o Ethereum contra Bitcoin tentou fazer aqui mais um movimento de alta, mas não conseguiu superar esse movimento aqui anterior, né? E fez aqui esse movimento de baixa. Agora, esse outro movimento aqui, se ficar abaixo aqui desse outro movimento aqui também e cair abaixo dessa zona aqui, aí muito provavelmente não vai valer a pena mais estar operando aqui Ethereum contra Bitcoin. Vai valer a pena a gente voltar aos nossos esforços mais para o Bitcoin em si, porque o Ethereum contra Bitcoin pode começar a perder força nesses movimentos de curto prazo que a gente está capturando. Enfim, vamos seguir observando, vamos seguir analisando durante o decorrer do final de semana que vem, para a gente tomar as nossas decisões, tentar capturar novas operações e seguir executando crescimento patrimonial diante desse movimento atual do mercado que a gente está vendo, enquanto a gente não vai direto para a capitulação cíclica para a gente poder posicionar a nossa mão para segurar ativos pensando no decorrer do próximo bull market, que em breve vai estar chegando. Enfim, caso você queira copiar todas as minhas operações e obter resultados como os meus, de mais de 25% de lucro sobre o capital em pleno bear market, torne-se assinante da comunidade cripto, porque lá dentro você consegue copiar todas as minhas operações, seja elas de curto prazo, longo prazo, airdrops, ter acesso a mim no WhatsApp. Minhas operações, elas funcionam assim, por exemplo. Compra no Ethereum. Vamos supor que eu fiz uma compra aqui em Ethereum, $1.860. Lá dentro da comunidade cripto, eu vou no canal do Telegram. Galera, acabei de comprar Ethereum, paguei no preço de $1.860 e botei 15% do meu capital no ativo, para que vocês possam ver o movimento que eu fiz, copiar exatamente da mesma forma e obter o mesmo resultado que eu tenho. Então, se você estivesse dentro da comunidade cripto, nesse último bear market que a gente passou, nesses últimos 10 meses de mercado, você não teria sido pego pela queda do bear market e teria obtido um crescimento sobre o patrimônio de 25%, coisa que a maioria das pessoas não está conseguindo fazer. Afinal, a maioria das pessoas está perdendo dinheiro com a queda do bear market que a gente vem vendo dentro do mercado. Enfim, se você quiser copiar todas as minhas operações, ter acesso diretamente a mim no WhatsApp, conseguir copiar os meus movimentos de longo prazo, porque em breve a gente vai chegar na montagem de uma carteira também, clica no primeiro link que está na descrição do vídeo, você vai cair nessa página aqui, que é a página da comunidade cripto. Aqui você vai ter todas as informações de como a comunidade cripto funciona, vai ter aqui depoimento de alunos que fizeram mais de 100 mil airdrops, alunos que compraram casa, alunos que ganharam mais de R$1 milhão dentro do mercado, seguindo nossas recomendações em si, e vai poder fazer a sua assinatura da comunidade com R$1.200 de desconto. O preço dela é R$2.997, porém, você consegue assinar hoje por R$1.797 ou então 12 vezes R$208,91. Se você quiser, dentro dessa página, clica nesse botão, realiza a sua assinatura. Se você tiver alguma dúvida e quiser tirar a sua dúvida antes de realizar a sua assinatura, você clica nesse botão que está aqui, entre em contato com o meu time de suporte, faz suas perguntas para eles e aí você realiza a assinatura também. E se você quiser fazer essa assinatura através de criptomoedas, nesse botão verde aqui, com o meu time de suporte, você consegue assinar pagando por cripto. Detalhe, por cripto eu consigo até um preço um pouco melhor que um 797 para você. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.